Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 9 horas e 2 minutos, dia 17 de janeiro de 2021. Para onde vai a China, Regis? Vai dominar o mundo. Não, O difícil é dominar a si mesma. bom, eu acho que falta vocação para dominar o mundo. As Ela, tentativas. ela nunca foi muito chegada a É, dominar o mundo, né? é, Mais para dentro, né? e consegue ser odiada por todos os vizinhos, né? Isso eu acho assim fantástico, né? Como a China é odiada pelos vizinhos. Aí você pode percorrer todo o caminho aí, Vietnã, a Mianmar, que é a antiga Birmânia, a Índia nem se fala, né? Um negócio brutal. A Ásia Central ninguém gosta da China, ali da vizinhança. A Rússia nunca gostou da China. Os mongóis nem se fala, né? A da Mongólia é uma coisa assim, é uma rivalidade. Embora os chineses, por um tempo, tenham dado o governo a eles, a partir de Kublai Khan, né? Teve uma dinastia mongol Eles governando a deram China. ou nós pegaram? Não, eles deram os senhores feudais, os senhores da China, chegaram à conclusão, não, melhor do que brigar com eles ficar devastando a nossa terra, dar logo o cargo de imperador, eles vão achar isso bonito, e aí, A gente já pagava impostos de qualquer jeito. então deixa eles governarem. E a Coreia e o Japão também não se dão com a China. Agora as Filipinas, que de menor importância geopolítica, né? Tem uma amizade aí, o presidente filipino, Duterte, que é aquele que sai matando usuários de droga, é, é, ele está de amizade com a China, claro, interessado no dinheiro, e porque o Ocidente não vai muito com a cara dele, né? Não gosta dos métodos dele, né? Da forma dele de se Das expressar. frases, nem sei se são tão métodos. Ele consegue ter frases muito piores do que as de Bolsonaro e as de Trump, né? Ele consegue ter. Mas se ele consegue dizer frases piores é porque ele tem um eleitorado que gosta, né? Não, adora, né? Ele tem uma popularidade nas Essa é a Filipinas. questão. Tá, mas não vamos deixar outro dia para discutir o caso das Filipinas. Vamos discutir a Não, questão. e assim, é muito trovão para pouca ação, né? Porque É, a retórica é muito mais dura do que a política, vamos dizer assim. mas é aquela coisa, ele não num país que. Tá, é inevitável falar das Filipinas. Um país que é marcado pela desordem. Manila é isso, né? A gente vai ver. É, é, ele representa um clamor por ordem. Não, no Brasil também é presente, nos Estados Unidos é presente. Então, todo lugar que tem esse problema da desordem. Mas a China não tem problema de desordem. A China. Tem, a Não, China tem. não, entenda. Se comparado aos outros países, a Sim, China é muito ordeira, né? É ordeira porque o pessoal é acostumado a obedecer. A China tem uma tradição de obediência. Mas ela tem uma coisa sim. semelhante conosco, com o Brasil, com Portugal, com Que muitos. ela obedece da maneira dela. Não, que é o Taberini, eu sempre coloco isso, o Semoglu ressalta isso. As pessoas têm uma ética de família diferente da ética Uhum. geral, né? Quer dizer, os chineses estão voltados para a sua própria família, para o seu próprio umbigo, e não tem uma ética a mesma ética para tratar com o geral. Elas são particularistas. Isso explica o alto grau de corrupção na China. Né? A China é muito corrupta, porque as pessoas elas querem para si. Né? Mas então o que Deng Xiaoping estabelece, porque é diferente do maoísmo. O maoísmo é um momento, né? O Deng Xiaoping é um momento diverso, inclusive que o Deng Xiaoping nunca foi fã do maoísmo, na verdade. Né? Ele cria uma ditadura normal, não uma ditadura comunista. Ela formalmente continua sendo partido comunista, porque aquilo interessava, não criar aquela ruptura, aquela descontinuidade, aquela revolução, mas não é mais o Partido Comunista tradicional. Ou então é como Xi Jinping tem dito, a ideia de Marx de vamos desenvolver o capitalismo, porque aí é a única maneira de nós chegarmos, né, a implantar um socialismo avançado e que depois evoluirá naturalmente para o comunismo. Que a gente já O falou Deng isso. Xiaoping também
cortou um pouco o câncer, vamos dizer assim, da culto à personalidade, mas o Xi Jinping meio que esse é o ponto que eu queria chegar aí. Quando a gente pergunta do programa para onde vai a China, depende muito de responder a essa questão. Deng Xiaoping, Qual é a idade do Xi Jinping? rapaz, quer dar uma olhada aí enquanto eu falo? Dá uma olhada aí, dá uma consultada. Mas ele não é muito velho, não. O Deng Xiaoping, ele criou um sistema baseado talvez até no modelo soviético e em outros, né, ou suíço, em que as pessoas tinha que haver uma alternância no posto maior e o governante maior não teria esse poder todo concentrado em si. Há toda uma linha de comitês, de dentro do Partido Comunista haver uma governança. Tá? O Xi Jinping, quando acende dentro desse modelo, ele chega lá pelas regras do jogo que o Deng Xiaoping tinha colocado, mas aí ele muda as regras do jogo. Ele muda para se perpetuar e para ter mais poder, e para concentrar o poder em si. E passa a ter um discurso que a China tinha abandonado a partir de Deng Xiaoping. Com Deng Xiaoping, ele tinha uma política externa de apaziguamento. Não, vamos ser amigos de todo mundo, nós vamos fazer comércio, nós queremos fazer comércio. E o Xi vai mudando essa retórica, aos poucos, na prática, né, não é de declarações belicosas, até fez aquela questão de retomar a Estrada da Seda e tal. Mas a gente está vendo aí as divergências entre Xi e Modi, que inclusive esfriou essa questão dos BRICS, que o Brasil faz parte, por causa dessa divergência, que está se tornando mais aguda, e com os Estados Unidos, essa briga do 5G, aí, da Huawei e tal. Chegou num ponto que não dá mais para disfarçar os problemas, os conflitos da China com a vizinhança e com o resto do mundo, especialmente com o Ocidente. Isso tem alguns... achou a idade dele? Não? Ele tem 67 anos, ele nasceu em junho de 1953. Eu mandei para ti no Twitter. Se a gente pensar em termos de Mobutu, por exemplo, dá para esperar aí dos 30 anos de governo, talvez, né? A possibilidade aí de chegar, até porque é muito fácil. Eu acho que não vai durar tanto tempo. Não, eu acho que não vai durar tanto tempo, e aí nós vamos entrar para onde vai a China. Uhum. Tá, mas está claro que ele não vai entregar o poder, isso está bastante claro. Né? E isso muda muita coisa. Porque o modelo de Deng Xiaoping deu certo. O chinês é um empreendedor natural, ele tem uma vocação para o empreendimento, ele gosta de ganhar dinheiro, né? e deixou movimentar essas forças, deixou vir tecnologia estrangeira, investimento estrangeiro, né? Permitiu, se tornou um bom parceiro comercial para boa parte do mundo, que compra muita coisa, é o caso do Brasil, né? E vende muita coisa também. Você ser um bom parceiro, ser um parceiro que não dá para jogar fora. E há alguns segredos, né? Eles não têm um bom sistema de previdência social, então o trabalhador não tem que tirar daquele parco dinheirinho que ele ganha. Eles têm um bom sistema de previdência social, a família. Exatamente. E você tem que poupar. Se você quer ter uma aposentadoria, poupe. Isso é muito bom. Isso é muito bom, claro. Os chineses chegaram a ter 50% de poupança interna. Isso, claro, garante. O que a escola austríaca diria desse aspecto? Pois é, a escola austríaca... elogios e mais elogios. Né? Sim, ela tem aspectos bem capitalistas. Aí não tem direitos trabalhistas na prática, quer dizer, passou a ter. No começo foi assim, né? No começo os caras trabalhavam 12 horas por dia e tal. Agora depois veio assim, não sindicatos, porque eles não permitem sindicatos de verdade. Os sindicatos são formais. Quem quiser, já aconteceu, né? Muito tempo. Quem quiser ser comunista de verdade, quem quiser levar Marx a sério, tá ferrado na China. Vai ser Ninguém matou tantos comunistas quanto Stalin, né? Exatamente. Isso não é. É porque não há espaço para o ressentimento quando você é poder. Você mobiliza para a revolução os ressentidos. Não? Os dirigentes não são ressentidos.
Os dirigentes até podem partir de um certo ressentimento, mas eles exploram o ressentimento para chegar ao poder. Uma vez no poder, não tem mais espaço para ressentido. O ressentido vai fazer o quê no poder? É o que o Fidel vai fazer com o Che Guevara, né? Ele não se ambientou vai lá, faz guerrilha aí para ver se exatamente, dá um jeito aí. Não dá, o cara fica. Ele não se contentou com aquele negócio de estar fuzilando gente, até faltou gente para fuzilar, né? Então, mataram quase todos os gays, os dissidentes, né? E aí já foi. Os padres. Então, não há espaço para ressentidos na China. Evidentemente que não há espaço. Vocês têm que concordar com o governo e fim de conversa. Isso aquele massacre da Praça da Paz Celestial, ficou claro que o regime não deixaria, e de lá para cá não aliviou nada, né? Pelo contrário, está cada vez mais duro, está cada vez mais vigilante, e com a informatização da China, essa vigilância ganhou o estado da arte, porque eles realmente vigiam. Se você tiver qualquer comentário, eles vão lá e tem toda uma máquina para fazer isso. O Ocidente está copiando isso. A máquina da China é muito bem azeitada. Está gerando inveja. É provável que eles mintam. Já vi vários estudos econômicos, agora você falou a escola pública, sobre o real taxa de crescimento. Mas é inegável que, seja no campo, seja nas cidades, o padrão de vida dos chineses melhorou muito. Eu conheço alguns brasileiros que moram lá, que trabalharam lá, e dizem que realmente é algo que nós, por exemplo, do Brasil, ficamos para trás. A nossa renda per capita era muito maior que a da China e a gente ficou para trás. Eles conseguiram ganhos brutais de produtividade. Esse é o fato. O que vai determinar a riqueza de um país é a produtividade geral dos fatores. Ponto final. Né? Isso. É que há o problema do planejamento excessivo central, né? Que em parte é uma solução e em parte é um problema que gera distorções. Né? Então, grande parte da produção chinesa, muitas vezes, é para inglês ver, entre aspas, né? Ou seja, é para apresentar relatórios, para manter o fluxo de importações para não dar sinais de que está enfraquecendo. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm condições de fazer isso. Não, o Estado é um investidor ruim, a gente sabe disso empiricamente no mundo inteiro. O Estado, quando resolve investir em infraestrutura e tal, ele não é um tão bom investidor quanto aquele que vai... Ou dá incentivos também. Exatamente. O Estado é um mau gestor da coisa. Porque ele vai levar considerações políticas e não só... Porque o modelo chinês não é mais tanto do Estado fazer as coisas na ponta. Mas ainda faz. Mas em termos de incentivos é pesadíssimo. Né? Sim, mas ainda essa é a principal crítica. Mas ainda faz. Eles fizeram Três Gargantas, fizeram várias coisas, né? Eles fazem em termos de infraestrutura e tudo mais. Às vezes algumas maluquices que não faz muito sentido. Às vezes coisas boas, como pontes e tal, né? Estradas, ferrovias, portos, eles fazem coisas boas também. A grande crítica são as cidades que eles constroem para um dia ser ocupado, e elas nunca serão ocupadas porque elas já se deterioram antes das pessoas começarem a ocupar. Tem isso também, mas esse é um aspecto que é bem... Achou-se que por aí a coisa ia degringolar, mas não aconteceu a degringolada que se previa. Eu vi documentários sobre isso e tal, gente que até que se infiltrou com uma câmera na China e foi lá gravar, porque não é assim para a imprensa ocidental chegar lá e bom, agora vamos mostrar tudo, não tem. Tem gente se preocupando agora com os uigures lá, que são islâmicos, né? Mas isso, uma parte se preocupa, outra parte pensa, bom, ainda bem que eles batem em islâmicos, né? Porque islâmicos são um problema muito maior para a gente, em termos, estão mais próximos do Ocidente, estão aqui no Ocidente e estão dando esse problema todo. A gente já falou sobre os islâmicos também. Mas é a coisa mais parecida com o genocídio em grande escala que está acontecendo no momento. Né? E acontece em Mianmar também, né? Com os Rohingyas. Mas né? eu não sei qual é a proporção lá em Mianmar. A proporção, não sei, porque também os uigures são menos de 2 milhões de pessoas em 1 bilhão e 500, quase 1 bilhão e 500. Então não sei se proporcionalmente teria que fazer a conta aí, mas é mais ou menos parecido. Sim, mas desses 2 milhões, quantos estão sendo né? Que aí é fácil dizer, o Bolsonaro está matando os índios. Como é que é a presidente lá dos budistas,
É né? exatamente, de Mianmar, que não é presidente, ela é a manda-chuva, né? Tá. Ela está fazendo genocídio com Os os Rohingyas. muçulmanos. É, Ah, os chineses estão fazendo o genocídio, tá, mas qual é a proporção, qual é o tamanho da população e quantos estão morrendo, né? não, eu já disse aqui, eu não tiro a razão do governo de Mianmar de dizer, pô, Rohingya, vocês querem contestar toda a nossa tradição, querem ter tratamento igual, não vai ter tratamento igual e pronto. Não, eu daria tratamento igual, Sim, mas eu no sou um tratamento igual, os muçulmanos cosmopolita. estão ralados porque eles não querem aceitar a lei do local, eles querem seguir É, a Sharia, né? essa coisa toda. E Bangladesh está do lado, vamos para lá e tá tudo bem, certo? Vamos viver em Bangladesh. Só que Bangladesh é mais pobre que proporcionalmente que Mianmar. Com todos os problemas que Mianmar tem, Mianmar consegue ter uma renda per capita melhor que da. Então eles não querem ir para Bangladesh porque Bangladesh é pobre. Né? Mas Bangladesh é islâmico, então o país é islâmico, não tem problema nenhum com isso. E Bangladesh também é um calo para a China. Por que Bangladesh é um calo para a China? Quando eu falo Bangladesh, é todos esses países muito pobres, como Laos, como Camboja, como Bangladesh. Porque eles passaram a imitar o modelo chinês de aproveitar competitivamente fatores como o câmbio, por exemplo, que a China sempre explorou essa questão do câmbio, sempre, sempre um problema, eles usaram disso para se tornar mais competitivos, e a mão de obra barata, ou seja, a produtividade de mão de obra ela não é tão mais baixa do que o Ocidente, e eu sempre faço a comparação, está no meu livro, eu tenho um estudo recente que a produtividade da mão de obra no setor têxtil em Bangladesh é 50% do americano. E o salário é 2%. Né? Então, isso em termos competitivos resolve. Claro que a China não tem mais tanto essa vantagem, principalmente comparado com os vizinhos, porque teria que manter um padrão de vida muito baixo, um padrão salarial muito baixo, incompatível com o crescimento econômico, para conseguir competir com esses novos atores que copiaram o modelo chinês. A Indonésia copiou já, mas a Indonésia também já está no nível de renda mais alto. A Tailândia também está no nível de renda mais alto. Sempre esteve também. A Tailândia tem uma situação melhor. Mas esses países muito pobres, como o Paquistão, como o Bangladesh, entre outros, a própria Índia, né? A própria Índia está ganhando competitividade com o mod, que o mod sim, o mod está seguindo certas coisas da escola É que a austríaca. Índia, como a China, tem várias Índias, né? E o mod está seguindo um pouco essa coisa da escola austríaca, né? Está quebrando monopólios e tal, está tirando um pouco o Estado da economia e incentivando o empreendimento privado, ao mesmo tempo em que copia também os chineses no ponto da ditadura, ou seja, a Índia está deixando de ser aos poucos uma democracia. Mas o bode é super simpático para o Ocidente, para nós todos, primeiro porque ele é inimigo da China, declarado, então isso já é o contraponto. Ele é inimigo dos islâmicos, declarado e brutal, o que não deixa de ser E ter. eles têm uma expressividade dentro da É, Índia bem maior, né? exatamente, são mais de 100 milhões. Aí é bem complicado. Tem regiões inteiras, tem estados inteiros com maioria islâmica. E, O país Índia foi é, um recorte E, meio o- e, artificial, e o né? mod é super a favor do Ocidente. O que ele vê no Ocidente ele tá achando bom. Seja de direita ou esquerda, ele nem olha para isso. Ele é amigo da gente, pronto. Ele não tem nada contra. Ele é amigo do investimento estrangeiro. Enfim, ele é um bom sujeito, né? Só que, claro, bom sujeito para nós, que estamos olhando de fora. Para dentro ele não é. O Xi Jinping é Não bem sei qual é mais. a posição dos Brahmanes. O Xi Jinping é bem mais antipático. Mas a China que entrou numa situação, de uns tempos para cá, de ter que defender o livre comércio internacional, porque para ela. E ela tem que defender, ela tem que ser reconhecida como uma economia de mercado. Aliás, o Brasil, lembra que foi um dos primeiros a reconhecer a China como uma economia de mercado. E para isso tem que manter certas aparências e certos modelos. Agora, como é que fica isso com um ditador plenipotenciário? Isso é problemático. Não quer dizer que não funciona. Se você pegar, por exemplo, Hitler no começo funcionou na Alemanha a economia. Economia com alto incentivo estatal, tal, claro, baseado com alguns princípios de austeridade. Ele tinha um economista muito bom lá, que depois saiu.
que foi até envolvido naquela tentativa de golpe, de matar Hitler, né? Ele estava envolvido naquilo, as reuniões foram na casa dele. Mas o primeiro economista do governo, assim que Hitler assumiu o governo na Alemanha, ele seguia padrões bastante austeros, mas permitindo que o Estado intervisse para servir como motor, como força geradora. É isso, a China é bem isso. O Estado age como. E isso funciona. No curto prazo, ou até no médio prazo, funciona. Vai acumulando distorções. Aí entra a escola austríaca. Isso vai acumular distorções. Um dia essas distorções vão cobrar conta. E aí será na forma de uma recessão. Outra coisa, na China não tem jubileu. Nós no Ocidente, na crise de 2018, nós criamos um jubileu. O que é o jubileu? Nós decidimos que os ricos que tinham acumulado muito, por conta tinham causado a crise, e que eles iam pagar pela crise, e estão pagando até hoje. Que eu vou fazer emissão de moeda, e isso vai gerar uma inflação ainda que mínima, e vou ter o juro real negativo. Isso vai me permitir zerar o juro real passa a ser negativo, então eu estou cobrando um sobreimposto dos ricos para fazer eles devolver o dinheiro acumulado. Ou eles põem o dinheiro para trabalhar nas empresas, e aí as ações estão caríssimas, as ações estão caras desde a Mas o crise. Japão está nessa desde a década de 80, Exatamente. 70. Mas é um grande arranjo, é um jubileu permanente. Nós criamos uma sistemática de jubileu permanente. Claro que a gente é insatisfeita com isso também, que vai botar Bitcoin e tal, essa coisa toda, mas eu não sei é cedo para dizer, historicamente, se o que a gente está fazendo no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, no Japão também, há mais tempo, é errado ou não. A gente não tem como dizer. Porque, deixa eu dizer assim, Muitos a, fatores. a Europa está pobre? A Europa perdeu competitividade. Os Estados Unidos estão pobres? Os Estados Unidos até nem perdeu muita competitividade, mas perdeu, tá. Vamos considerar. O Japão perdeu bastante, em termos asiáticos, perdeu bastante. O Japão Mas, é chamado o país das empresas zumbis, né? agora, mas se você for a Berlim hoje, ou a Tóquio, ou a Nova York, claro, tem problemas, principalmente em Berlim e Nova York, tem problemas de deterioração da convivência. É um problema sério, porque se deu liberalidade demais, aquele coisa do mimimi que a gente vai discutir em outro programa, de benefícios demais à vagabundagem, E ao enfim, rancor. muita mãozinha na cabeça, a avaliação, governo sociogenético, a partir de princípios sociogenéticos, de que o sujeito não é responsável pelo seu destino, mas o Estado é responsável pelo destino dele. Então, essas coisas criaram seus problemas lá em Berlim e Nova York que a gente está vendo, mas que não se espelham muito no interior da Alemanha, nem no interior dos Estados Unidos, que tem ainda culturas fortes, princípios, valores Grandes morais. metrópoles sofreram com a pandemia, Tem com o valor, lockdown. e valores morais fortes no interior dos Estados Unidos, no interior da Alemanha e no Japão, nem se fala, né? Aí nem Tóquio escapa, os valores morais no Japão estão intactos e a sociedade está intacta. Não tem mais muito crescimento. Sim, mas o padrão de vida é um negócio absolutamente, quer dizer, invejável, não só pelos países pobres, mas pela história. Não existe precedente histórico de um padrão de vida como o Japão tem hoje, como a Alemanha tem hoje, como a maior parte dos Estados Unidos tem hoje. Não todos os Estados Unidos existe. Os Estados Unidos têm bolsões de pobreza também no interior. O Thomas Sowell diz que o problema não é de pobreza em termos econômicos, é uma questão cultural, é o que ele chama de redneck, ele até criou a expressão black redneck. Né? Ele diz que é uma cultura do sul dos Estados Unidos que foi exportada para outros estados, né? Até quando os negros do sul foram para o resto do país, que é o caso de Illinois, eles por criaram exemplo. guetos. Que é o caso de Illinois, Chicago. Chicago não tinha essa. Quando Chicago surgiu, na época da Guerra Civil, ela não tinha essa proporção de população afro-americana. Isso é uma grande migração do sul para Chicago. Eles não queriam ficar nas fazendas onde eles tinham vivido como escravos, eles foram para regiões rurais e urbanas, mais para o norte, ou para o centro também, e lá eles mantiveram uma cultura que criou guetos, né?
a população local também não recebeu eles assim de braços abertos. Houve todo o incremento do segregacionismo que surgiu após a abolição, né? Exato. Ou seja, os negros livres do norte, eles tinham muito mais integração com a sociedade do que o que se estabeleceu depois, porque, enfim, é o problema que se verificou também na Alemanha, quando houve a unificação, né? Como integrar o pessoal que veio do leste, né? No caso deles foi como integrar o pessoal que veio do sul, e a solução foi: não vamos integrar, vamos separar. E a cultura que eles trouxeram, né, é muito impregnada de, digamos assim, do espírito do gueto, né, não os favorece e piorou, segundo o Sowell, né, isso piorou. Na China, eu não sei como é que eles estão incorporando a massa de gente que veio do campo para a cidade. Esse aumento de produtividade que tu fala é um pouco aquela lógica que a gente comentou até da sociedade romana, né? Quando tu começa a tirar, quando começa a dar ou eficiência para a produção do campo, ou tu terceiriza uma parte dela, que, enfim, a China é um grande importador de alimentos, porque ela concluiu: esse monte de gente que a gente tem aqui, a gente vai conseguir produzir muito mais com eles em outras atividades do que produzindo alimentos num solo que é ruim, né? Não, Grande parte da China ele tem alguns, montanha. não, ele tem alguns bolsões assim de altamente férteis, né? Basicamente em torno do Rio Amarelo. Que explicam a população nativa deles. Exatamente, e eles conseguem produzir bastante em pouco espaço agora. Com o Mao Tse Tung foi uma tragédia, né? Eles passaram fome, muitos chineses morreram de fome com o Mao Tse Tung, porque o sistema de produção comunal do Mao Tse Tung, comunista mesmo, né? Ele era terrível, né? Ele levava uma produtividade muito baixa, e aí os caras só comiam arroz, enfim. Não é que era só uma produtividade baixa porque o sistema era comunista. O problema é que eles matavam os caras que sabiam fazer e perseguiam. Tem tudo isso. Tiravam, né, qualquer incentivo, né? A partir de Deng Xiaoping... Aí os que iam colocados lá, a Rússia, a União Soviética chamava os soldados para colher batata, né? Mas aí imagina, tu já serviu por um breve período, né? Tu sabe que a gente não é muito experiente em coisa nenhuma, né? Quando vai servir. Não, principalmente no campo, né? Principalmente no campo. E aí no campo? No campo você precisa dessa especialização realmente. E o Deng Xiaoping, ele reforça muito a Embrapa de lá, o equivalente à Embrapa, ou os equivalentes à nossa Embrapa, e aí dá produtividade no campo. Eles têm uma boa produção. Estão com problemas agora, tiveram uma peste suína aí, que inclusive nós estamos pagando mais na carne suína por causa disso, porque nós passamos a exportar mais, porque eles ficaram com problema de um vírus aí. Minha esposa até, que é veterinária, né? Ela estudou isso, até, me contou essa história. Eu nem sabia. Tem esse problema. Por isso que a carne subiu tanto. Foi por causa do problema suíno da China. Mas isso é um problema menor. O fato é que eles melhoraram a produtividade no campo, até por tirar a gente do campo, tinha gente demais no campo, e melhoraram a vida nas cidades de uma maneira exponencial. Pequim, Xangai, mesmo essa cidade aí que ficou no surto do inicial do coronavírus, a gente via as ruas, via os prédios, via os apartamentos, era uma coisa assim, quase que... Os apartamentos eu não vi, não sei como é que eles são por dentro. Não, por dentro não, mas você via os prédios, você via que era uma coisa, pelo menos do padrão soviético eles chegaram. Não, ultrapassaram. Sim, passaram. Então, quer dizer, isso já é, considerando o que era a China de Mao Tse Tung, é uma coisa fantástica. Considerando, inclusive, que é parte da vizinhança, porque eu não sei como é que está o Vietnã melhorou muito também, mas acho que não chegou nesse ponto. Tá? Pelo menos a antiga Saigon, que é a cidade de Ho Chi Minh, não é uma Xangai ainda. Claro que eu sempre tomo cuidado, Aurélio, porque, assim, pensa a Índia, né? Se tu pensar na Índia, tu vai ver o pessoal fazendo cocô na rua. Mas não quer dizer que não haja uma classe média metida sofisticada. Não, Mumbai tem... Mas aí, como a Índia é um país bastante mais aberto, a gente tem a foto do cara fazendo cocô na rua. Exatamente. Você não sabe... Na China, tu também tem uma população gigante, né? E conforme o recorte que tu fizer, tu vai ver, talvez, muita miséria. Só que, como é um país muito menos transparente,
ele pode ser bastante mais parecido com a China do que a gente pensa. Eu não Pode ser. sei, eu realmente não sei. Mas a renda per capita da China já é bem mais alta, Sim, e é sim. só isso a gente pode medir na questão da exportação, importação e tudo mais, né? Consumo interno, consumo de combustível, né? A minha impressão, Aurélio, é de que a China realmente é um país muito mais bem sucedido, muito mais bem igualitário, se tu quiser, do Do que, por que, exemplo, Cuba, né? e do que a Índia, historicamente. Do que a Índia. Vamos comparar com a Índia, que é do lado. Ao longo da É que a história. Índia não é comunista, né? Não, a Índia nunca foi comunista, quer dizer, e a Índia viveu. Isso. Até hoje, formalmente, continua sendo uma democracia. Os britânicos entregaram na independência uma democracia, instituições e É que tal. democracia no Embora Oriente ou até no Oriente Médio é coisa para israelense ver. é lógico, é boa. Porque, claro, a democracia é uma invenção nossa, né? Eles se adaptam, né? Mas o Japão se adaptou muito bem, por exemplo. A Coreia do Sul se adaptou muito bem à Eu já te democracia. falei do sistema judicial japonês, né? Que se Sim, tu é acusado, tu é praticamente garantido que tu é condenado. Aí eles pensam, ou o Ministério Público só acusa os culpados, ou mais provavelmente há toda uma lógica de autoridade, de exato. respeito, de não sei o que diz. Não, se disseram que é culpado, o cara é culpado. Pronto. Até o cara passa a acreditar, né? Eles não perdem muito tempo com isso. É, Mas eles estão relativamente. Eu acho que eles estão relativamente bem. A China teve outro benefício, que foi o longo tempo com a política do filho único. Isso ajudou bastante, né? Porque esse é um problema que a gente já agora não tem. sei. Não, sim, vai envelhecer a população, aquela coisa toda. Mas isso tirou a pressão, né? Você tira a pressão por um negócio de habitação e tal, toda essa coisa. Você passa a tratar melhor quando você tem menos gente para cuidar. O Ocidente é prova disso, né? Quando nós baixamos nós melhoramos o padrão de vida das pessoas, né? Isso aí é natural. E agora vão colocar os idosos em lares ou serem cuidados por robôs, ou vão transformar eles próprios em robôs, né? Bom, esse é um dos problemas que a China, quando a gente pergunta para O onde vai a Japão China. está numa encrenca Não, danada mas o nesse Japão sentido. conseguiu resolver isso. Como é que o Japão consegue resolver? E sem imigração, né? A imigração é muito diminuta, porque o japonês só pode imigrar para lá o decassegue, o descendente japonês. Não, eles não aceitam imigração de outros, né? Que não descendam de japonês. E E quando essa história agora de ocidental, o homem ocidental casar com as japonesas, já que os japoneses não estão muito afim. elas recusam muito, né? Têm uma recusa cultural na sociedade japonesa, é isso, né? Casamento interracial é raríssimo no Japão, né? Raríssimo. Porque a realidade peguei o exemplo lá, cara. Bom, mas é um exemplo pontual. Isso demograficamente não é Não é significativo. significativo. E na China também. A China não é um país, nunca foi um país de aceitar imigrantes, né? Convive mal Eles com as têm uma minorias. diversidade interna Tem, mas relativa. convive Nós mal. não percebemos, mas eles percebem, né? Eles percebem e convivem mal com isso historicamente. Com os próprios austronésios, que seriam chineses também, né? Os austronésios do sul, que eram os habitantes de Taiwan quando o Chiang Kai-shek chegou lá. Os habitantes taiwaneses eram austronésios, como são os havaianos, como são os polinésios, como são os maoris não sei como é que se pronuncia maoris, os maoris da Nova Zelândia, né? Os malgaxes, né? Botar no Google e perguntar na língua deles, né? Bom, então, é verdade. Eu nunca me prendi a isso. Então a China tem alguns desafios. O primeiro desafio é como controlar a corrupção e manter o sistema funcionando, manter a confiança no empresariado, no investidor, porque é o investidor privado também, chinês, que é responsável por esse Sim, está milagre chegando econômico. perto da ponta quente do assunto, né? Exatamente, vamos chegar lá. Com as manhas de um ditador. O problema é que o ditador chega ao ponto que ele começa a dar errado, né? Principalmente se ele tirar esse fator confiança. E aí, se as pessoas não confiarem mais, se o estrangeiro não confiar mais, que vai investir lá e vai tirar seu dinheirinho, vai ser respeitado o que ele botou, acabou. E o investidor interno, pior ainda, né? Porque o investidor interno é fortíssimo na China por causa da alta poupança interna. Se ele não confiar no governo,
Porque essa é uma simbiose. O governo é sócio das principais empresas e tal, o governo tem altos graus de incentivo e coisa e tal. É, se essa simbiose, que funcionou muito bem, vamos reconhecer, com todos esses artificialismos, com todas as coisas que fizeram contrárias ao que prega a escola austríaca, ele funcionou. Deu certo. Como dizia Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, né? Nós temos que caçar ratos, né? Então, os gatos caçaram ratos. Isso é inegável. O que eu estou querendo dizer é que a China chegou num determinado patamar. Então ela tem problemas dessa competição. Por exemplo, para fazer coisinha barata lá, brinquedo, roupa, lá pelas tantas, Bangladesh, Vietnã, Paquistão são mais eficientes nisso do que a China. Então já tira mercado. Aí eles têm que se concentrar no que é tecnológico. Aí a briga da Huawei e tal. A gente está comprando celulares chineses até bons aqui, né? Xiaomi, né? Não sei. Xiaomi? É um negócio. Xiaomi. É um negócio desse. Eu sei que carros, a gente está comprando mais carros no Brasil, a gente está comprando mais carros da Chery. Tá bem pequena ainda a participação, mas aumenta, né? A Caoa transformou a Chery, né? Exatamente, é uma parceria aí, né? A E. distribuidora Porque. deu informações úteis para a construtora melhorar os carros. Então eles vão incorporando tecnologia, eles formam mais engenheiros do que o resto do mundo todo, cada ano. Eles são. A China não se preocupa com esse negócio de ensinar humanidades na faculdade. Não existe esse problema lá. Eles Pensamento crítico para os outros, né? não tem esse desperdício de tempo e dinheiro. Isso até acho que eles estão certos, né? Não tão errados assim. Mas, enfim, eles querem tecnologia. Só que eles não são tão bons quanto os japoneses nisso. Não são tão bons quanto os ocidentais nisso. Os chineses não fazem grande ciência. Eles fazem o basicão, eles copiam bem. Olha, não sei. Eles fizeram lá um computador quântico óptico. Né? Alguma coisa eles fazem, mas tem se você pegasse. Reator de fusão lá também, malandro. O soft power do mundo, né, aquilo que é inteligência, os Estados Unidos estão saindo melhor que qualquer outro. A incorporação. Mas pega o exemplo da União Soviética, que conseguiu pegar mas os russos sempre foram bons. A questão da bomba atômica. Mas os russos, através de espionagem. Não, né? Os russos eram bons. Antes da Revolução de 17, eles eram bons em ciência. Sim, mas quantos nomes russos nós temos? Eles conseguiram. Tem que negócio. Os nossos alemães são melhores que os deles, os americanos diziam em relação aos russos, né? Sim. Os alemães que vieram para nós são melhores que os alemães que foram para eles. Sim, é verdade, mas a Rússia sempre se destacou pela ciência. Né? Na ciência eles não iam mal. Eles, claro, não faziam coisas boas para os consumidores, né? Isso era muito ruim. Tiveram que trazer a Fiat. Não, a Rússia, antes de ser comunista, tinha uma qualidade para classe alta, né? A música, a química, a indústria até. A Rússia não era de se jogar fora, só que era era uma coisa muito nova, né, inclusive na Rússia, né? E para uma meia dúzia, e continua sendo para meia dúzia. É essa a questão. O regime socialista na União Soviética, ele vai continuar privilegiando, e aí ele compra com privilégios os cientistas. Né? Os cientistas passam a ter privilégios. Né? Você vai morar numa casa boa, você vai ter uma água mineral aqui, que vem na torneira uma porcaria. Os políticos, os cientistas e os militares. E os esportistas também, as celebridades. E alguns artistas também. Alguns artistas também. Bom, sim, eles reproduziram um sistema de remuneração e retribuição a quem fosse importante em termos de se destacasse, enfim. Isso não está errado, né? Não, é bem tranquilo. O Mao Tse Tung não era tão inteligente assim nesse ponto. Né? Mas a China moderna supera a União Soviética como modelo ao permitir essa acumulação privada, essa formação de poupança privada e criar todas essas condições de produtividade e de competição. Se voltar para o mundo,
a União Soviética se fechou muito sobre si mesma em termos de comércio exterior. Ela fazia comércio exterior, mas não era forte nisso. Eles não criaram nenhuma indústria lá, vamos fabricar aqui brinquedinhos de ferro e vamos vender. Não, a China fez isso. Vamos fabricar qualquer coisa que possa ser fabricada em série e nós vamos ser bons nisso. Né? Isso, e realmente continua sendo Eles bom. não eram muito produtivos em coisa nenhuma, né? Não, é terrível. Agora, para onde vai, né? E aí vamos chegar no ponto quente, né? O tal lá do Alibaba lá Os com desaparecimentos. Jack Ma, né? Faz tempo que as coisas estão acontecendo, não é de hoje. Os chineses têm medo. E quem for na Austrália, por exemplo, que é um dos grandes, Singapura, na Austrália, em alguns lugares que os chineses gostam de ir e se sentem bem, já formaram sua comunidade. Dos ricos, dos empreendedores, dos investidores, eles estão desviando o dinheiro da China, estão tirando o dinheiro da China e levando para esses lugares, e botando a família lá, deixando sua estrutura lá, continuam lá na China, mas a hora que eles sentir que o bicho vai pegar, eles vão tentar correr para a Austrália, que a família já está lá, o dinheiro dele já está lá. Né? Então, vai ter essa diáspora. Como é que fica o resto do país? O resto do país é produtivo também. As pessoas têm a educação na China é muito boa. Não vamos esquecer desse fator. Não é um fator pequeno. A China vai muito bem no PISA. E eles são extremamente rigorosos com isso. Na necessidade de você ter uma boa educação básica. A educação na Rússia e na Ucrânia também era boa. Não, mas não nada comparado com. Não, mas em comparação com o que tinha no Ocidente na época. Né? Sim. O basicão é. Depois também ela estagnou e depois caiu. Né? Mas não muito, não caiu muito. Não. Eles não são A educação nesses países o problema da Rússia atual é cultural. Muito corrupta, muito difícil, muito avessa à cooperação voluntária. O problema da Rússia, na China também existe essa versão, como eu disse, né, no começo, mas ela foi contornada por toda essa estrutura, por essa máquina que é criada, que a gente pode ser crítico dela quanto for. Não dá para negar os resultados. Agora, isso vai ter algum momento que vai encontrar. Dá para negar os números. Tá. Mas o grande problema para mim não é nem essa fuga de cérebros, não é nada disso. Isso aí tem como repor. Tá? O problema maior é dinheiro se repõe, né? Se o Xi começar a perder popularidade interna na China. Isso não vai ser medido, não tem instituto de pesquisa para perguntar. Se perguntar, o povo não vai responder. Começa a pipocar as revoltas. Não sei se revoltas do tipo revolta que já teve. Ocidental não. A China já teve um histórico de muitas revoltas entre a queda do Império, no século XX, né? Entre a queda do Império e a vitória de Mao Tse-tung. Aquele período, aquela ensaio de democracia que a China teve, foi muito na base da revolta, da violência, das massas, né? Da mobilização das massas. O que incluiu o próprio Partido Comunista enquanto não era governo, enquanto não era poder. Mas aí ele pode fazer o seguinte, que existe uma coisa que está grudada, que é invadir Taiwan. Toda hora dá sinais, mas Taiwan não quer, fica naquela pressão, Taiwan não pode declarar independência. Tem toda essa briga, né? Tem a questão do mar territorial também, que sempre dá conflito com o Japão, com o Vietnã. Todos os vizinhos são inimigos, então a coisa não é fácil. Vai que lá pelas tantas ele resolve, bom, eu vou invadir Taiwan, porque se invadir Taiwan nunca vou ter poder, nunca vou ser temido. A China não é temida no cenário internacional. Porque ela não deu mostras disso. Quando é que a China ganhou uma guerra do resto do mundo? Na história chinesa, em toda a civilização. Nunca. Quando é que eles tentaram, em primeiro lugar? Não, mas toda vez que eles brigaram com o resto do mundo, com o Japão, eles tomaram cacete, tomaram pau. Eles não ganham. Eles não têm musculatura.
Eles não representam historicamente uma ameaça aos vizinhos, pelo contrário, os mongóis iam lá e invadiam. A muralha da China não é para os mongóis não entrar. Né? Eles têm medo, eles são um povo acuado. Né? Agora eles podem achar isso é meio que incompatível com um país que se torna uma potência econômica, que pode ser já a primeira economia do mundo, né? E que ganhou um certo padrão de vida. E que esse padrão de vida pode não dar certo, pode ter quebras, como já teve, o governo foi lá, socorreu, bota um remendo aqui, um remendo lá, mas daqui a pouco estoura e eles passam a ter uma crise. Não dá mais para esconder uma crise, porque crises são cíclicas, tá? São necessárias. Eles não têm jubileu. Ao não ter jubileu, as coisas se acumulam, as distorções se acumulam. E elas são Eles têm um resolvidas. jubileu que é o prazo de validade da propriedade privada deles. Tem, Né? tem isso lá. O que não é bom para confiança e tal, para cooperação voluntária e tal. Tem o seu outro lado. Não, até quando tu começou a falar, eu pensei nesses dois modelos, né? Nós temos a taxa de juros negativa no Ocidente, né? O Brasil não é muito fã disso, mas enfim. Agora está começando até. Mas na China eles têm a propriedade residencial, que é a que eu pesquisei, que dura mais tempo, é 70 anos. Outras formas duram 50 anos, depende. E eu não entendi, não consegui descobrir ainda como é que é a O direito de participação de herança. empresas. E o direito de herança também, né? Que é limitado. Também não sei como é que Bom, funciona. não E são é questões igual. cruciais para essa tua ideia aí do jubileu como uma espécie de Uhum, harmonização da acumulação. Né? exatamente. Agora, mas vamos que o Xin resolva invadir Taiwan. Aí a minha dúvida é, quando o Iraque invadiu o Kuwait, certo? Eu não tenho. Mas o Iraque já foi o maior exército do mundo, né? Mas Sim, invadiu o Kuwait, né? Mas o mundo inteiro, não, vamos dar um pau nesses caras. Nem a China e a Rússia se opuseram a dar um pau no Iraque. Né? O cara está merecendo, não se faz e pronto. Não, o mundo não pode admitir, senão vira guerra de todos contra todos. Né? Vai ser uma loucura se você puder invadir o vizinho. se liberar geral vai ser o caos. Claro que a China pode argumentar que Taiwan é etnicamente chinês, que é uma parte da China, que essa Na separação foi ONU vai ter provisória. quem apoie, né? Não, a autodeterminação dos povos. Vai ter, vai ter. Essa vez não vai. Mas o resto do mundo vai aceitar? Nós vamos aceitar? Até que ponto nós estamos enfraquecidos em nossas bases morais e de valores para aceitar que a China invada Taiwan? Eu não aceito. Biden iria aceitar, se for uma coisa recente, porque Sim, Biden vendeu a exatamente. alma. Exatamente. Então, como é que fica isso? Ele já não tinha alma, né? Mas enfim. O Boris Johnson vai aceitar? O Macron vai aceitar? Sei. Eu vejo uma grande tendência deles aceitarem. E o Japão? É. O Se Japão os é bom outros de briga, aceitarem, né? O Japão é bom de briga. quem seria o Churchill? Quem seria o gordinho louco de hoje em dia, né? Você fez a analogia de que quando a Alemanha invadiu a Polônia, né? Então, porque sabe que esse movimento, se eles forem bem sucedidos nisso, os vizinhos sabem que são os próximos. Aquelas regiões que têm contestada com a Índia, eles vão lá e vão pegar. Pensa assim, o próprio Hitler, ele invadiu muita gente antes de dizer, tá, agora chega. Não, ele não disse agora chega. Demorou. Ele não disse agora chega. Hã? O Hitler não disse agora chega. Não. Churchill disse, agora chega. Sim. Ah, sim, claro. Então, o Hitler invadiu muitos lugares, anexou vários povos que eram alemães. Sim, mas nós já sabemos disso hoje na história, então a história não se repete justamente porque a gente sabe disso. A gente sabe que não para por aí. Outra. Napoleão, mesma coisa e tal. O mundo reage. Lá pelas tantas surge um doido. A oitava colisão, né? Lá pelas tantas surge um doido. A história tem essas coisas, né? E vai lá, bom, os mongóis eram bem isso, né? O próprio Kublai Khan, Gengis Khan, né? Só, vamos lá. Ninguém vai nos parar. E realmente não para, né? Porque o terror é fantástico, né? Uma coisa brutal.
E A aí, mobilidade, a imprevisibilidade, tá, por mais que tu tenha um exército organizado, se os caras atacam muito rápido, tu não tem como se preparar, né? então eu acho o seguinte, para onde vai a China? Se o Xi Jinping não fizer essa loucura, tá? Se ele não invadir Taiwan, ele se mantiver mais ou menos dentro das regras internacionais, eu acho que ele tem espaço para ser ditador até morrer. Não tem problema nenhum quanto a isso. A China já tem uma tradição, né, de imperadores. Continuou, né? Essa coisa. Mao Tse-tung se esperou morrer. Mao Tse-tung já tinha várias contestações internas quando ele morreu, mas se esperou morrer. Há um certo respeito. Não, ele está lá, deixa lá. Eu não acredito que ele vá cair antes de morrer. Não acredito que ele saia antes Para de ele morrer. cair, teria que haver um problema econômico que fizesse a Mesmo gerontocracia assim, deles derrubar o. não, mesmo assim, eu acho que o Mao Tse Tung resistiu a fomes terríveis. Sim, a tudo. Os imperadores chineses é a mesma coisa. A máquina é tão brutal que não tem como ela ficar ruim por dentro. Eu não acredito que ela vai ruim por dentro. Mas a gente não viu a China com classe média e alta, né? Isso é um problema, porque a partir de uma certa classe média, você quase que exige democracia, né? Você não Isso. convive bem com o ditador, embora a Alemanha tenha convivido muito bem, né? Tem exceções. A Alemanha estava bem de classe média na época, em 1933. Mas era o Tá, medo do empobrecida. comunismo, Não, medo do economia dos e soviéticos, vamos vinha dizer de uma assim. crise brutal, né? Vinha da crise brutal, que era a crise de 29. Os alemães estavam desempregados e tal, tinha um sério problema Em social. contraste com o que eles vinham no passado recente e no Exatamente. Era um entorno, na clamor por proximidade ordem. ali, A China era não tem muito esse, melhor. a China não tem clamor por ordem, porque a China sempre teve ordem. Tirando aquele breve período do início do século XX, ela sempre teve ordem. Ela sempre conheceu a ordem, conheceu. Eles são um povo Entre 20 e 40, extremamente mais ou obediente, menos. que aprendeu a ser obediente. Né? Então, isso é Mas a interessante. guerra civil foi Tá. longa, né? Então, se Taiwan não for invadida, se eles não comprar briga com o resto do mundo, se não houver uma guerra assim, tipo, agora vamos ser inimigos dos Estados Unidos ou coisa parecida, se não fizer bobagem, ele vai governar até o fim. Se fizer, aí é incógnita. Aí vai depender de como o mundo reage. E eu acho que o mundo reage. Porque mesmo esses liberais, aí você vai, Paulo Biden, né? Mesmo os liberais, eles têm um certo senso de justiça. O cara pode ser de centro-esquerda e tal. Vamos pensar um cara de centro-esquerda na Espanha, na França, na Alemanha, social-democrata alemão. Né? Ele não admite isso. E mais, Tá, mas e a o, Rússia, e o cara? Ocidente vai pedir socorro. A Rússia não vai se meter. O Putin não Não, se a mete. Rússia com a Ucrânia. Sim, a Rússia com a Ucrânia, né? Mas é diferente. Porque aqui que a Crimeia. A Crimeia é para o mundo o quê? Primeiro que a Crimeia foi dada por Stalin de presente para a Ucrânia, mas ela nunca foi ucraniana. Ela é etnicamente russa. Diferente, tem uma diferença étnica aí. Em Taiwan não Sim. existe essa diferença étnica. A Taiwan é uma diferença de modelo. Taiwan é uma democracia, a China não é. Com Hong Kong nós já estamos nessa briga. Eu vejo muitos liberais reclamando de Hong Kong. Por que nós não estamos reagindo para Hong Kong? Hong Kong é uma coisa. Porque Hong Kong nada, a evolução foi dito. Vai ficar sob o governo chinês mesmo. Nós fizemos essa concessão. Nós demos Hong Kong, mas nós não demos Taiwan. Apesar do chamado reconhecimento internacional, só pode reconhecer uma Não, e China e Hong tal. Kong, apesar de cerceamento, ainda está muito mais livre do que o resto da China. Já sufocou bastante. Eu não me arriscaria, Kong, hoje a falar muito mal do Xi Jinping. Bom, Sim. não acho que seja bom para a saúde. É, Tá, mas agora, em comparação com o resto da China, o que acontece em Hong Kong seria claro que, insurreição total. até porque em Hong Kong nós temos notícia do que acontece, como você disse, do resto Isso. da China a gente não tem notícia. Ah, tu acha que pode haver? Eu acho que não chega a ter insurreição como a gente vê nas ruas de Hong Kong. Acho que eles Não, ficaram mais de ano lá protestando. não, se a China quisesse usar seu exército para invadir Taiwan, vai invadir Taiwan. Não tem como. A própria Taiwan, pelo tamanho, por tudo, conseguir mobilizar a sua população para reagir eficazmente. Né?
Aí pode. A questão é se o resto do mundo vai reagir. Porque nós no Ocidente vamos receber apelos desesperados do Japão e da Coreia do Sul para começo de conversa. O Vietnã nem se fala. O Vietnã vai entrar em polvorosa, vai ficar um negócio. Ele vai exigir que a gente repare isso. E nós temos uma dívida com o Vietnã. Também. Dívida. Para todos os efeitos, temos uma dívida. Não estou dizendo que estava errado a nossa posição no Vietnã, como Ocidente, mas desde da Indochina francesa, né, há aquela dívida histórica com o Vietnã. E a Índia vai pedir socorro. E como é que. E nenhum desses países tem poderio militar, a não ser que a gente libere as amarras do Japão. Né? Isso o mundo não quer. O mundo já viu esse filme. Libera os japoneses para se armar, você vai ver que vai renascer a glória. Trocar os videogames por. Eles adoram isso. Eles amam isso. E bater, e bater na... mais uma guerrinha. E mais ainda para bater na China, né? Isso aí é história. Se for o caso de dar uma surra nos chineses, é fantástico para eles. Né? A coisa está no sangue. Né? Sim. Então, o que eu penso é que a China pode ter a seguinte estratégia. Ela invade Taiwan. Tá? Aí todo mundo fica pronto para contra-atacar. Mas ela para durante 20 anos. Em vez de ser uma sucessão assim de invasões que vai alertando todo mundo, ela invade um e deixa esfriar. Tá, mas aí tem o seguinte, ó. Mas peraí, tem um problema, uma falha nesse cálculo. E se eu jogar um míssil no porta-aviões chinês? Vai impedir... aquela porcaria não funciona. Não, míssil pode explodir o porta-aviões que eles vão dizer, vamos fazer outro melhor. Sim, mas eles não vão reagir. Vamos supor assim, você sabe que o Japão tem bases, o Japão fica do lado, né? O Japão tem bases americanas lá com mísseis. Muito eficiente, até por causa da Coreia do Norte. Tem na Coreia do Sul também, tem base. Mais perto ainda da China. A China não ia fazer nada se jogasse um míssil dali para cima do porta-aviões dela? Não atacaria o Japão e a Coreia do Sul? Uso bastante para reclamar, choramingar na ONU e tudo mais, dizer, se fazer de vítima. Eles têm uma sabedoria diplomático-estratégica de um prazo longo que a gente não vê nada paralelo. Mas não são... os Estados Unidos. Mas eles não são bem-sucedidos nisso na história. Eles não conquistaram nada. Não, eu estou te dizendo uma outra coisa. Então, se eles forem invadir, eles vão ter muito rígida um plano de ação. A gente invade e esfria e se faz de vítima. Pronto, mas vai funcionar? É o que pode funcionar. Porque se eles vão invadir e reagir, aí eles fazem todos contra eles ao mesmo tempo, aí eles não têm como resistir. E eles não são bons de briga. Né? Não são. Esse é o ponto. Por isso que eu estou dizendo, a estratégia deles E hoje não tem mais invade, aquela ameaça de arma nuclear e tal, não existe mais. Né? Porque hoje você, para disparar uma arma nuclear, você tem que fazer através de um míssil. E os sistemas de escudos antimísseis são muito eficientes. Mas você não precisa explodir o míssil no alvo, pode explodir perto. Sim, eu sei, mas aí sim, aí a comunidade internacional toda se voltaria contra eles. Se eles usassem uma arma atômica, não acredito que eles vão fazer isso. Seria o truque é levar um tiro primeiro. A China tem uma vantagem estratégica que é a vastidão, certo? Então, vai que usa uma arma nuclear tática lá contra uma base militar, vamos dizer assim. Né? Primeiro deixa o inimigo atirar em ti e aí depois tu só reage. Assim, o Israel não pode fazer isso. Sim. Porque Israel é muito pequeno, certo? Ele tem que, na dúvida, atirar primeiro, certo? A China pode deixar que atirem nela primeiro, devasta sem querer o outro e depois para. E espera mais 50 anos. Mas eu... Ela tem vantagens competitivas pelo tamanho da população e pelo claro que há um terceiro cenário, a gente projetou 2 cenários, mas há um terceiro cenário,
em que o Xi Jinping tem uma morte precoce, pode acontecer, ele pode ter uma trombose, por mais que seja cuidar da saúde dele. Eu imagino que seja muito monitorado, ele deve fazer ressonância magnética toda hora para ver se não tem nada e tal. Dieta, exercícios, espero eu, né? Como ele mudou. Não, morrem cedo. Como ele mudou o regime. O problema de você se transformar em ditador é que depois não vai ser a mesma, não vai voltar ao status quo ante. Como faz a sucessão? A sucessão não existe. Então essa sucessão, ela necessariamente, ela será, como aconteceu de Mao para Deng Xiaoping, uma sucessão que muda os paradigmas. E assim, uma coisa que os dirigentes chineses falavam muito, os estudiosos chineses, os defensores do modelo de Deng Xiaoping falavam muito dentro da China, não dá para dar democracia aqui, uma democracia de 1 bilhão e tanto não funciona, como é que fica esse povo protestando na rua, não vai dar certo o nosso modelo. Mas agora já não é mais o caso. Eles já atingiram um nível de classe média que permite que haja democracia. A democracia na China não seria uma bagunça agora, como foi nos anos... Porque o problema é que o único exemplo de democracia que eles têm é aqueles bagunçados anos 1920, em que eles sofreram muito por causa da bagunça. E que, inclusive, estava vendo um documentário esses tempos, os líderes políticos chineses da época iam se aconselhar no Japão. Era interessante. Que não pega muito bem na China. Iam comprar armas e tal, né? Na época era um negócio. Eles iam secretamente. Vamos para Tóquio para resolver isso aqui e tal. Naquele filme, O Último Imperador, aparece isso bastante. Mas teve líderes políticos também. Até hoje. E nos Estados Unidos também eles vieram buscar conselhos e buscar aliados. Enfim, tinha toda essa lógica externa, mas uma lógica externa que não é de influência. A China tem uma influência sobre ela, não tem. O Paul Kagame mesmo é um admirador do modelo chinês. O ditador lá o querido ditador, outros queridos. Nós estamos cheios de ditador querido. Não, acho que nós temos um problema. O problema do mundo é quando você tem o Sisi no Egito, que é um amor, né? Ele acabou com a liberdade muçulmana. Matou todo mundo. Matou e prendeu todo mundo. A gente tem que dar um beijo no cara, né? O cara é um amor. Teve na Argélia a mesma coisa. A Argélia, o ditador tinha lá, a FIS ganhou a eleição, a Frente Islâmica de Salvação ganhou a eleição na Argélia. Ia ser o caos para a Europa. Imagina ali o tamanho da Argélia. Daí foi lá, os militares foram lá e botaram uma ditadura. Que maravilha. Essa questão dos ditadores, nossos amigos, a gente conhece muito bem aqui na América Latina. Sim, né? A gente conhece. Mas o mundo tá cheio de ditador gente boa, né? Certo? O Modi, o Paul Kagame e tal. Tá. Mas o Paul Kagame foi o único desses ditadores, até agora, né? Ditadores bonzinhos, que disse, não, o modelo chinês é bom. Eu gostei. Tem ordem, tem aquela coisa. E não nos esqueçamos que Singapura é culturalmente chinesa. Mas então, o que é o modelo chinês? Essa ideia... Não sei se a gente estabeleceu bem, porque o modelo político confucionista, chinês... né? Diz que é confucionista. Dizem que é confucionista. Confúcio não diz nada com nada. Confúcio me lembra esses nossos filósofos de hoje em dia aqui, de autoajuda. Sim. As coisas são muito tati-bitati. O Confúcio é um tati-bitati, não tem a complexidade da filosofia ocidental da mesma época. Frases dispersas de sabedoria. E é tudo unívoco, né? É unívoco, né? A coisa não tem... Ele não tem confronto, né? Faça o bem, seja bom. Tá legal. Obedeça. Mas o que eu estou tentando questionar, Aurélio, o que é o sistema chinês em termos de política? Que tem ali... Não, em termos de ordenamento... Grande, muita gente velha... Ele é um modelo de ordenamento da sociedade. Que dá uma estabilidade. Mas se você pegar... O ditador atual, que tem um ditador que tem a cara muito em evidência, né? O que pode ser uma fragilidade, por um lado, mas eu não sei o quanto o atual Xi Jinping não é apenas uma espécie de CEO, né? Não é. Isso eu posso te garantir. Do Partido Comunista. Ele tomou conta do Partido Comunista. Não. Ele quebrou as regras. Mas claro que houve reação. Não, houve reação. Teve gente que caiu em desgraça. Ele é um centralizador. Ele quebrou o sistema. Claro que se você perguntar para a embaixada da China,
Nosso programa vai ser cancelado agora pelo embaixador da China no Brasil, que tá, né? Que tá dizendo. Tomara que ele veja. Tomara que ele veja, para nos cancelar, mas ele vai dizer, não aconteceu nada, é o mesmo sistema, é o mesmo modelo. Claro, mas as coisas. Eu li várias matérias sobre isso, conhecimento de gente que está dentro da China mesmo, que tem observação, e se sabe que as coisas mudaram. As coisas mudaram e não é à toa que ele está ficando além do tempo que estava previsto inicialmente para ficar e vai ficar. Eu não tenho dúvidas de que ou o Xi Jinping, se ele não fizer besteira, ele não morre, ele fica até morrer. Depois que ele morrer, é que pode ser que aí eu tenho uma esperança de que venha alguma coisa, como aconteceu, e aí nós temos exemplo de Singapura e de Taiwan. Singapura e Taiwan nos trazem bom presságio do que é uma sociedade chinesa, um modelo chinês, não chinês, né? Em maioria no caso de Singapura, na quase totalidade no caso de Taiwan. E em que eles partiram de uma ditadura inicial, de um modelo de ordem que eles conhecem muito bem, é uma ordem milenar, é um modelo de obediência, é um modelo vertical de comando. A China é vertical, ela sempre foi, é uma cultura vertical, e o confucionismo só reforça essa verticalidade, essa necessidade de obediência vertical, mas que foi vendo, e aí o caso de Taiwan e Singapura, na medida que enriqueceram, que era mais negócio deixar abrir certas liberdades democráticas de expressão e até de competição política. Em Singapura ainda não tem competição política, mas já tem uma certa liberdade de expressão, e em Taiwan já tem as duas coisas, né? Tem liberdade de expressão, mas demorou um tempo, não foi assim de imediato não. As coisas foram ao longo do tempo. Eu acredito que a China possa passar por uma transição parecida, isso no pensamento mais otimista. Agora, que o Xi é o grande entrave a isso, não tenha dúvida. E é o grande entrave o entendimento internacional com ele. É claro que o mundo não pode se abrir para a China totalmente em termos comerciais. Isso está fora de questão. Não acredito que a Partido Democrata dos Estados Unidos tenha vamos se vender para a China. Tem limite. Isso porque os trabalhadores americanos, inclusive o Biden agora, está assumindo agora, já disse declarou esses dias que ele quer trabalhar com o trabalhador do colorinho azul. Que ele o colorinho azul foi para o Partido Republicano porque os democratas representam, isso eleitoralmente está claro, o colorinho branco. O trabalhador do colorinho branco esqueceu o trabalhador do colorinho azul. Então, se ele quer se aproximar do colorinho azul, o inimigo do colorinho azul é a China. Porque a China tirou o emprego dele. Sim, diga. Mas... Não, eu estava mais tentando ver a genealogia aqui dos líderes, né, da China. E o Xi Jinping, né? Ele está há um tempinho, desde 12, 13, né? 2012, 13. E antes já tinha postos importantes, né? Mas a gente basicamente não lembra o nome dos antecessores, né? Não lembra porque o Deng Xiaoping... Jiang Zemin, não me lembro desses Exatamente, e eram caras que antes de opinar consultavam os pares e tal, por que a gente não lembra do nome deles? Porque o Deng Xiaoping quis assim, ninguém vai lembrar do nome do governante, não importa, é um sistema, é uma gerontocracia, tá? Isso. Como era na União Soviética, quem se lembra do Yuri Andropov? Quem se lembra do Chernenko? Não, eu lembro também, certo? Do próprio Brezhnev já era um pouco isso. Brezhnev era um popstar. Era popstar, mas não tinha, ele não concentrava poder. Tinha uma aristocracia. Sim. A aristocracia resolveu. Por que a aristocracia sofreu na mão de Stalin? Por quê? Porque Stalin acordava e dizia, vamos matar esse aristocrata hoje. Ninguém gosta de viver com isso. E tinha poder para fazer isso. Aí, o que o Nikita Khrushchev faz a denúncia do stalinismo? Aquela denúncia era a denúncia da aristocracia. Nós não queremos mais um governante que acorde e resolva matar seus pares na aristocracia. Então a aristocracia, e isso, inclusive também, isso é negativo para um país em longo prazo, né? Porque a aristocracia ela se encastela de tal forma que ela acaba virando jurássica, né? Ela perde o poder de ação também, como perdeu. E aí veio o Gorbachev, mas o Gorbachev ele convenceu seus pares de que aquilo era bom.
Quando eles se deram conta de que não era, já era tarde. Exatamente. Eu acredito que a China, eles fizeram o modelo deles muito calcado na experiência soviética, que não deu certo, né? De manter a autoridade. Não, mas Deng Xiaoping já via naquela época. De transparência. Não, mas Deng Xiaoping foi um visionário porque ele viu a falência do modelo soviético com a União Soviética. Antes que ele acontecesse. Naquele momento a China estava muito atrás da União Soviética. Então ela poderia ter copiado, poderia ter a tentação de dizer, bom, vamos acabar com os excessos do maoísmo, que o maoísmo foi o nosso stalinismo piorado, bastante piorado, porque o Mao era ignorante. Não é que ele fosse ignorante, ele até o letrado escrevia, mas ele era delirante como governante. Ele era mais delirante que Stalin. Uma proporção maior. Mas o Stalin não era muito delirante. Mas ele tinha as paranoias dele. Queria matar ele, tirar ele do poder, não sei o quê, e ele matava o povo. Como é que é? Mas maior. Ele devia ter um pouco de razão e um pouco das precauções ele garantiam que ele estivesse certo, porque certamente, de tanto ele matar tanta gente, tinha muita gente querendo matá-lo, de fato. Mas por que Stalin foi até o fim? Porque ele virou ditadorzinho amigo, ditador querido. Quando é que ele virou ditador querido? Quando ele enfrentou Hitler. Aí o Ocidente deu para ele. Se tornou amigo até do Ocidente. Né? Exatamente. Tem um filme em que o embaixador americano, no filme ele faz ele ir de trem, aí ele vai conhecendo o povo russo, né? E vai vendo que Stalin não é tão mal assim. O filme é uma propaganda muito descarada, né? Ele só é péssimo. Ele só é péssimo, ele não é terrível. Eu não sei se nós teremos algo parecido agora no governo que estava chamando essa atenção, né? No governo do democrata, né? Ou se, ao contrário, a China não vai também explorar as fragilidades do governo democrata para se fortalecer. Eu não sei também até que ponto é interessante para a China bater tanto nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, inclusive com os democratas, ele pode se meter em umas brigas que a China não tem nenhuma vocação para se meter, e pode ser do interesse da China dar uma esfriada nas coisas, né? Sim. E usar os americanos de... Não, a China, se olhar para a própria história, vai ficar quieta, né? Não vai fazer besteira. Porque não adianta, os caras nunca... Entenda, você tem 1,5 bilhão de chineses, tá, beleza. Mas são só eles. Não tem aliados. Se os povos ditos mongólicos, né, de feições mongólicas, né, a gente não pode falar aquela palavra que tecnicamente em antropologia se diz que ela foi apropriada. Se os povos mongóis odeiam eles, que dirá o resto do mundo? O resto do mundo estranha. É só ver como é que eles se colocam quando eles imigram, né? Eles ficam sempre na Chinatown. Eles não se misturam. Não há uma convivência muito harmônica. É complicado. Eu conheço mais... Até os japoneses aqui, pega no Brasil. Aliás, chineses e coreanos não. Japoneses e coreanos do que chineses. Não, aqui em Salvador tem bastante chineses, São Paulo também. Conhece pessoalmente? Sim, vários chineses. Mas os japoneses e os coreanos se misturam mais. Eles se misturam muito mais, né? Culturalmente, eles convivem melhor. Ainda tá, claro, tem aquela reserva, mas eles convivem. A minha questão aqui é da geopolítica, né? A China me parece que interessa que haja uma relativa estabilidade. Sim, não. Por isso que eu digo, se ele fizer invadir Taiwan, ainda que ele consiga, ainda que seja bem sucedido, ainda que a gente não reaja, que eu acho um erro não reagir. Acho um erro terrível não reagir. Mas se fizer como eu falei, pode ser que dê certo. Até porque ainda a Força Armada do Ocidente, somada do Japão e dos vizinhos da China, é muito superior militarmente ao poderio militar chinês, certo? Em termos de armas convencionais. Tá? E de saber fazer, né? E de histórico de handicap, né? Nas lutas, né? Vietnamitas, então, são fantásticos, né? Eles derrotaram os Estados Unidos. Claro, com apoio soviético. Perdendo todas as batalhas, né? Sim, exatamente, e com apoio soviético, mas ganharam a Batalha da Mídia. Chineses também não.
Sim, eles sempre repeliram. Os chineses, todas as brigas do Vietnã com a China, o Vietnã ganhou. Né? Não teve nenhuma. Ela não com apoio chinês na guerra do Não, não, Vietnã, não, não, não. não, 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 não. Os chineses estavam junto com o Pol Pot lá no Camboja e depois os vietnamitas vão dar um pau no Pol Pot justamente por causa do apoio de Mao. Com o apoio da China aí. Sim, contra a China. O Não, não, Vietnã. não. O Mas o Pol Pol Pot Pot não tinha estava. apoio. Não, o Pol Pot tinha apoio da China, apoio do Mao, certo? Quem sustentava ele era o Mao. E aí o Vietnã vai lá e acaba com a vida do Pol Pot, acaba até porque não tinha mais nenhuma possibilidade de reação interna no Camboja. Foi terra arrasada total, o Pol Pot não tinha como ser contrastado dentro do próprio país. Então o Vietnã vai lá, com apoio soviético, não, vamos acabar com esse negócio. A gente já Bom, o falou aqui. Camboja não se recuperou até hoje. Não, não tem como se recuperar, até porque Não o tem como. problema do Camboja é cultural, né? E histórico. O Sim, mas o Camboja. que eles tinham de. Não, nunca tiveram. Sim, Mesmo. mas o que eles tinham morreu. Não. O que eles tiveram um dia na história foi Angkor. Mas Angkor era uma sociedade ágrafa. Não, mas isso é. Não. Isso é muito antigo. Na época do Pol Pot, quem sabia ler, quem era professor, Sim, quem sim. tinha Perdeu a cabeça. mínimo de habilidade especializada. Eles fizeram uma seleção artificial para tirar os melhores, né? Ou imigrou. Alguns cambodianos, muito sortudos, conseguiram passar a fronteira com a Tailândia e imigrar. Muito sortudos. Mas o que eu estou tentando chamar a atenção aqui é de que provavelmente. Eu não vejo assim muito interesse da China em fazer uma invasão militar. Eles são mais da. Não, mas da eles ficam ameaçando o diplomacia. tempo todo. O problema é o Xi fazer isso por causa daquele chamado reforço do ditador. Por que o ditador invade? Porque Ele está invade caindo. porque tem uma pressão interna, ele sente uma pressão interna, mas isso pode ser paranoia dele. Não se esqueça que isso pode ser paranoia. Tá? É a história do Putin. Por que o Putin foi lá brigar pela Crimeia? Era paranoia. Não é porque ele tivesse. O que ele ganhou com a Crimeia? Um boicote. É que Né? ali era um ponto militar importante. Né? Mas para que a Rússia precisa de poder militar? Para brigar com quem, pelo amor de Deus? Passagem ali para o Não. Báltico. É para o Putin manter a fama dele de durão, que é o que mantém ele no poder. E que é importante para os russos. É importante para os russos por causa da memória de potência. O Putin, ele é um cara muito frio, ele é tipo um Getúlio Vargas, assim, nesse ele é muito parecido com o Getúlio, me lembra muito Getúlio. Ele é frio, Sim, calmo. mas ele também, muitas vezes a gente coloca ele no rol dos ditadores bonzinhos. Para os russos, ele é um ditador bonzinho. Há controvérsias, mas... O russo de classe média... Eu me lembro daquela foto fantástica, né? Quando teve o encontro dos BRICS aqui, logo no início do governo Bolsonaro, com o Bolsonaro olhando para frente e ele olhando para a Michelle o Bolsonaro. Aquele olho de safado dele, né? Aquela foto foi fantástica. Tá, dizem que ele é gay. Dizem que ele é gay, mas ele também é muito mulherengo, né? Ele tem uma fama também muito boa nessa área. Mas, enfim, o Putin é aquela coisa. É complicado classificar ele como um governante do mal. Pelo menos ele está deixando a Rússia quieta. Bom, a Crimeia, quem liga para a Crimeia? Né? Quem liga para a parte da Ucrânia que tem maioria russa? Que é o leste ucraniano. De certa forma, não tem como não dar razão aos habitantes de Donetsk, lá que é a maior cidade da região, de quererem ficar mais próximo da Rússia. Por quê? Porque os governos da Ucrânia são governos anti-russos. O problema da Moldávia. Na Moldávia, como é que resolveu isso? Na prática, aliás, na Geórgia tem esse problema, que é o Ossétia do Sul, né? Você tem maiorias russas dentro de pedaços de territórios de países que ficaram de herança da União Soviética. Como é que você resolve isso? A receita tem sido, nós não somos russos, nós vamos negar a nossa... E aí os caras se sentem mal lá dentro, né? Não dá. É um círculo vicioso de... É história. Você que gera ressentimento, e o ressentimento vai dar em algum lugar. E é claro que o Putin deve, para os russos, defender essas pessoas. Ele deve ser, no mínimo, solidário com essas pessoas, no mínimo, reclamar.
E se Isso pudesse. sempre me lembra Hitler, né? É, Tudo bem. claro, os Sudetos, né? Exatamente. Muito bem. A Alsácia-Lorena, né? Por que, por que nações do mundo inteiro morreram 20 milhões de pessoas na Primeira Guerra, formalmente pela disputa pela Alsácia e a Lorena, que são desse tamanhinho? Tá? E por que, o Hitler reanexou elas sem reação? Lembra disso? A gente fala sobre sem reação. Não teve reação. A França não quis reagir. Então deixa ele lá. Tipo, não, vamos cair na Primeira Guerra de novo, né? Exatamente, é isso. A gente tem medo de reagir também. A gente não quer, a gente tá. Sai caro. E Só por isso? E uma sociedade global hoje, estou falando de uma sociedade global, extremamente próspera, que está vivendo com a tripa forra. Tem uma percepção de que tem a perder muito mais aguda. Claro, né? Porque nós temos muito mais a perder, porque nunca tivemos tanto. Sim. Talvez esse sentimento faça também faça escola na China. Então, se o Xi Jinping não fizer loucura, como eu disse, ele vai ser ditador até morrer. Eu acho que ele não fará loucura. Ele vai ser ditador até morrer. Minha dúvida e os bilionários que desaparecem ou morrem numa velocidade muito grande, né? Isso pode tornar o sistema mais estatal e mais ineficiente. Mais estatal do que já é, eu acho difícil. Não acho difícil, a questão não é essa, a questão é porque os bilionários entenda têm que medo. O Xi Jinping ele se acha, e ele subiu na hierarquia do Partido Comunista, um bom gestor, um bom CEO, como você diz. Lá do Dilma dele. E ele se acha e ele está colhendo resultados, queira ou não, tá. O mundo está em crise não. Está estagnado. O sistema é tão grande. A capacidade dele de esconder ruídos é muito grande, né? Ele é total, né? A gente viu na questão da pandemia. A questão da pandemia, né? Agora até tem a questão de que, olha, realmente começa a se poder falar sem receber o rótulo instantâneo de teoria da conspiração, de que pode ter sido um acidente num laboratório em Wuhan. Pode ter. Tudo isso é possível. Agora, ele mostrou ao mundo, ele mostrou ao próprio povo, que é mais importante, de que ele tem uma capacidade de controle e que ele salvou os chineses do pânico que o mundo... Tirando o Wuhan, né? Tirando a região. Ele salvou os chineses dos males que o mundo viveu em função da pandemia. Sim, mas assim, a própria maneira como ele conseguiu barrar dentro da China e exportar é uma coisa a ser estudada com muito carinho nos próximos anos. Sim. Bom, Entende o que eu quero dizer? Sim. Acho que a gente pode fazer outro programa sobre isso, Regis. Porque ele conseguiu controlar muito bem a disseminação dentro da China. Certo? Uhum. Podemos negar isso? Não. No mesmo período em que ele estava conseguindo segurar muito bem na China, ela estava se espalhando a partir da China para o resto do mundo. Então, meu caro, não vai ser invadindo Taiwan. Haverá métodos chineses para eventuais... Tomara que não envolva Taiwan. Eu tenho muito carinho por Taiwan. Eu, particularmente, tenho muito carinho. Acho que Taiwan é um bom exemplo. Taiwan, assim, é aquele negócio. Nunca vai ser assaltado pelo cara que está fantasiado de assaltante. Não vou aqui dar as características do fantasiado de assaltante. Uhum. Vai ser sempre assaltado pelo cara que tu não conseguiu ver como assaltante. Pode ser. Que é o cara que tu vai deixar chegar perto. A China não tem sido burra, né, em termos políticos, geopolíticos. Não. Então não espera. Eu não espero da China. Eu discordo. Eu discordo. Dessa posição eu discordo. Tem sido burra? Eu acho que não digo que tenha sido burra, mas não tem sido um colosso. Ela não consegue se dar bem com os vizinhos. Ela não consegue resolver o problema histórico dela de se dar mal com os vizinhos. Ela não consegue ser um espelho para o resto do mundo, de vamos copiar a China. Tá? Há resistências no mundo inteiro, na África, inclusive, resistências brabas na África, e com todo o dinheiro que eles estão metendo lá. E olha que eles estão enfiando dinheiro na África como o Ocidente nunca meteu. Tá?
é muito dinheiro que eles estão transferindo para a África. E mesmo assim, vá na Nigéria, em Gana, em Angola, pergunte a opinião sobre os chineses. É a pior possível. Mas não Não, é pelo racismo também chinês que é, pode ser, mas eu acho que é aquela coisa, nós não queremos esses caras como novos senhores. sim, eu não quero a China como. Eu acho que Não, a China mesmo na seria. América Latina, sim, eles têm uma grande influência na Venezuela, tem, eles têm grande influência na Argentina, tem, certo? Os regimes de esquerda da América Latina estão apelando para o dinheiro chinês, mas é só para o dinheiro, a coisa não vejo uma efetividade nesse poder. Claro que tem aí o problema do 5G, do controle dos dados, quer dizer, do medo que eles vão espalhar, tipo assim, poxa, a gente sabe o que acontece com o chinês dissidente. Então, quer dizer, daqui a pouco eles vão nos controlar aqui no Brasil também, vão nos controlar nos Estados Unidos e vão impor esse medo. Isso é um grande problema. Culturalmente, eu tenho dito que os Estados Unidos, ou o Ocidente em geral, estamos passando pela nossa revolução maoísta, nossa revolução cultural, ou seja, essa política de controle, de censura, de reeducação, a É, reeducação é o mais pesado que está é, acontecendo no Ocidente, nós estamos imitando a China dos anos 50. exato, a Revolução Cultural, exatamente, que floresçam todas as flores, era o lema do mal. E aí, para a gente poder cortar elas. É bem isso. Então, a China, talvez ela não esteja nos conquistando, mas ela está nos Ela contaminando está nos com o seu enfraquecendo. passado. Ela está nos enfraquecendo. Nós estamos Aí eu não enfraquecidos sei os internamente. interesses da gerontocracia americana de utilizar esses métodos para conseguir ficar mais uns 10, 15 anos no poder. Esse é outro programa, para onde vai os Estados Unidos. Eu não queria misturar com o Ocidente. Tá, mas que o Ocidente está É que eu enfraquecido, não tá? estou muito preocupado com a China, ela nos dominando da maneira militar. Não vejo Tradicional. isso Não, como. Não não vejo é. nenhum risco disso. Até porque ela está cercada. Também não vejo muita possibilidade de ela nos dominar politicamente, mas De, eu de, vejo um risco dela nos dominar culturalmente por contaminar as nossas elites com, olha, lá na China eles conseguiram manter 1 bilhão e tantos de pessoas sob rédea curta. Como é que a gente Não, poderia foi fazer isso o aqui no Paul Kagame Ocidente? diz, né? O Paul Kagame diz, eu botei ordem em Ruanda copiando o modelo chinês. E ele botou ordem em Ruanda. Hoje os vizinhos lá na África que olham para Ruanda dizem, pô, na Ruanda tem ordem. Então a China E me parece uma a má Zâmbia, influência nesse sentido. a Zâmbia já está copiando o modelo, agora não deu certo, teve um problema de crise na Zâmbia, tentando copiar o modelo. O Congo está longe disso, realmente. O Congo vai virar uma civilização daqui a alguns milhares de anos, talvez. É complicadíssimo. Aquilo já é uma civilização ruim. Não, isso é. Não, os caras protestam para tudo. No Congo não adianta, você qual é a medida, né? Eu É a acompanhei, oclocracia. eu acompanhei um debate no Congo interessantíssimo, né? Os caras, não, mas vocês, o cara lá que tinha, junto com a mineradora e o governo, né? Mas nós demos escolas para vocês, nós demos carros para vocês, nós demos isso para vocês. Mas vocês são os genocidas, vocês estão marcando com tudo. O povo todo revoltado. Sim, mas já deram tanto, se a gente pedir mais um pouco, quem sabe a gente ganha mais um pouco. E eles ganham, mas não Ou fazem seja, nada está com dando isso. certo, é uma estratégia Não, dominante. mas não fazem nada com isso aí, porque se tivesse dando certo, se o Congo estivesse se enriquecendo com o coltan, com todas as riquezas que o Congo tem, com a questão até as terras que eles têm, a geografia deles, tá, beleza, maravilha, mas o Congo continua dando errado, ele continua tendo uma taxa de fertilidade insustentável para os padrões atuais, ele continua tendo uma miséria insustentável, ele continua tendo uma produtividade baixíssima, ele não consegue fazer nada. E o governo altamente corrupto, mas que também a alternativa não é lá grande coisa. Então é problemático. Aurélio tem que seguir a lição do. Como é que é o nome do cara? Tseblis. É o nome de um americano, né? George Tseblis. Ele diz assim: quando as decisões políticas parecem sistematicamente burras, ele diz subótimas, né? Tu tem que pensar, talvez eu não tenha entendido
quais são os objetivos. Ele diz assim, quais são os jogos que esses atores políticos estão jogando. Porque não é possível que eles tomem sistematicamente decisões erradas, entre aspas, do meu ponto de vista, né, e se mantenham no poder. Se mantém, é porque o jogo que eles estão jogando, que pode parecer horrível ou ridículo para nós, está dando certo. Sim, mas não está dando certo para o povo. O povo do Congo não está. Os congoleses não estão bem. Nesses lugares, o povo não importa. O povo é bucha de canhão. E era isso. Bom, não, mas quando vira a classe média, faremos um programa que sobre... começa a ter essa importância do Sim, Congo. Mas tem muita gente que virou classe média no Congo. No sul do Congo, principalmente. E eles estão decaindo? É uma situação... Vamos fazer um programa sobre o Congo? Aí eu vou ter que estudar, porque eu não conheço. Sim. O Congo é um grande país hoje, né? De grande população, grande área, grande importância geopolítica. É no Congo que foi inspirado o Coração das Trevas do... Não, a gente pode falar do rei Leopoldo também. Tá? A gente pode falar do rei Leopoldo, a gente pode falar do antigo, do grande império congolês que foi achado pelos portugueses no século XV lá. Coisa interessante, teve várias interações com os portugueses, inclusive. A elite congolesa ajudou a fazer a experiência de cultivo de cana-de-açúcar. Que aí foi... Não, depois veio para cá, que é a São Tomé e Príncipe, que hoje é um país, né? Era uma mistura da elite portuguesa, dos degredados portugueses lá, os portugueses foram para lá, com a elite congolesa. Os maus portugueses que eram bons fora de Portugal. Os portugueses são o povo mais admirável da história. Né? Os portugueses do século XV e XVI são insuperáveis em qualquer tempo, para trás ou para frente. Eles são Esses batiam em qualquer um. Não, absolutamente. E principalmente na Ásia, né? Na Ásia, então... Batia em qualquer um. Tem 10 mil, pode mandar 20 mil. Não, você sabe que a China se chama China, em inglês também, claro, não na língua local, porque os portugueses apelidaram assim. A Índia se chama a Índia porque os portugueses apelidaram assim. A Malásia se chama Malásia porque os portugueses disseram que era Malásia. A Indonésia se chama Indonésia porque os portugueses disseram que é Indonésia. Filipinas não foi espanhol por causa de homenagem a Felipe. Mas era o contexto da época. Que dominava Portugal. Não, tô brincando. Claro que alguns nomes portugueses já caíram. O Ceilão voltou a ser Sri Lanka. Por exemplo, Ceilão era o nome português da atual Sri Lanka. O Timor-Leste. O Timor-Leste continua. O Timor-Leste é nosso... O Timor-Leste, o pessoal adora Chitãozinho e Chororó. Mas eles não falam mais português lá. Claro que falam. Só a elite. Não. Não? Não. Não, porque é a língua da escolar. A elite não lá. Não, é língua escolar. É língua oficial. Por isso. Mas, enfim. E tem muito orgulho nisso. Tem muito orgulho que os portugueses levam muito a sério o orgulho do Timor-Leste pelo nosso pertencimento. Nós, brasileiros, lamentavelmente, não levamos a sério. Não levamos isso a sério. Eu acho que é uma perda para o Brasil, acho um erro histórico dos brasileiros. Eu estou culpando todos nós aqui, certo? Por não valorizarmos o fato de que eles nos adoram, eles ouvem nossas músicas, eles adoram nossa cultura, eles são parte da nossa cultura. Isso vale para os portugueses, eles próprios. Não, e isso é antirracismo também, sabe por quê? Porque no Timor-Leste eles não são descendentes de portugueses. Aí sim, é uma elite muito pequena que tem algum sangue português que sobrou dos administradores lá. Eles são 99% daqueles povos da Indonésia lá, os javaneses, coisa e tal. Os timorenses, né? Que é uma variação lá da região. Aliás, a Indonésia é um outro país. Eles são mongólicos, né? Eles são mongólicos, os timorenses. Eles são mongólicos e falam português e gostam da nossa cultura e são muito próximos da nossa cultura, até nos defeitos, lógico. Mas tem os próprios defeitos também, né? Não, mas tem defeitos muito parecidos com os nossos também. Sim, por isso que eu quero dizer, não precisou se espelhar no nosso modelo, ele já fazia a mesma coisa. O que leva ao que eu sempre concluo, não há determinismo étnico, não há determinismo, muito menos genético ou fenotípico, né? Cultura... Você pode dizer que... Você cultiva valores, para cá ou para lá. É parecido com os índios, né? Também. Mas eu não acho que seja uma boa comparação para o caso do Timor-Leste. Eu acho que o Timor-Leste é uma coisa
Rapaz, eu fiquei emocionado quando vi um documentário, os caras ouvindo o Chitãozinho e Chororó na rua e cantando. Para mim é lindo. Mas eu acho que isso tem em Portugal também, isso que eu estou tentando te Não, tem em dizer. Portugal, mas em Portugal tem um significado mais próximo, mas é uma identidade muito maior, uma proximidade. Né? Eu sempre costumo dizer que eu fui para Lisboa e enxerguei Salvador inteira ali. É uma Salvador com um pouco mais de ordem, mas uma ordem recente. Lisboa não era uma cidade Não é ordenada. uma tradição Não é longa. uma tradição de Lisboa. Recentemente eles botaram um pouco mais de ordem e tal, combateram a criminalidade e tal. Então é uma Salvador mais pacificada. Mas é Salvador. É tudo. É estrutura. Bom, Voltando para a China, voltando para a China. estamos todos a caminho de nos tornarmos, no mundo inteiro, até na África, Copiar com o modelo exceção do chinês? Congo, não, em gerontocracias. Não, os nossos filósofos, os nossos gurus de autoajuda já são confucionistas, né? Eles já Sim, abandonaram a dicotomia da nossa filosofia, os dramas da nossa filosofia ocidental, que é super, né, conflituosa, para o bem bom do confucionismo, né? Aquela coisa, comporte-se, obedeça. mas então, o que eu estou tentando chamar a atenção é de que no Brasil nós somos, inclusive, uma gerontocracia estatal, né? Com certeza. Porque a nossa aposentadoria nos moldes brasileiros gera um caráter de transferência de renda muito grande de toda a população para uma faixa mais velha da população, o É. que gera inúmeras distorções, tá? Uhum. Na China não existe essa questão, não existe essa figura da aposentadoria estatal ou privada que seja. É a aposentadoria familiar, de qualquer maneira, a família está a serviço dos, dos mais velhos da família. É. Né? Bom, É um valor muito grande. sim. Para completar, nos Estados Unidos, há toda uma crítica de que os últimos 3, 4 presidentes ou candidatos a presidente que tiveram alguma viabilidade, todos têm acima de 70 anos. As instituições americanas, com universidades e tudo mais, por um lado, tem uma turba de jovens gritando para cancelar esse, A turma do aquele, sem mimimi e tudo mais, a- mas os reitores são os velhos. podres de mimados. Aí eu gosto muito do título do livro da Limpo, né? Essa turba aí é os podres de mimados. E essa tendência que eu estou chamando a atenção agora no finalzinho do programa, pode ser um outro programa, ela é reforçada pela questão demográfica, ou seja, os países ricos têm uma taxa demográfica vegetativa muito baixa, o que faz com que a população A China naturalmente também. envelheça. A China também. A China gravemente pela política do filho único, né? Sim. Não, obviamente Mas não não se só reproduz. isso, não só isso. A questão é que se não, a partir de um determinado ponto de virada, que vira classe média, você Sim, automaticamente. É o caso de natalizativa Hong também. Kong. Hong Kong tem uma taxa de fertilidade muito baixa, Singapura muito baixa, Taiwan muito baixa, e nunca teve política de filho único em Taiwan. E nem por isso eles não deixam de ser um país envelhecido. Então, ou a própria população, ou pelo menos as elites, elas estão tendendo a ficar mais velhas, o que é um paradoxo, porque também tem a figura do jovem investidor que com 20, 30 anos já é bilionário. É, Então, eu vejo a sociedade e as instituições mais quase estatais ou quase estatais, universidades privadas são instituições quase estatais, de certa maneira, tendem para uma gerontocracia. sim. No mundo empresarial, isso é mais confuso. Tem sinais contraditórios menos claros, pelo menos. E aí a China, me parece que matando os seus bilionários, né, tem reforçado um pouco essa complexidade de que há uma perspectiva idosa do futuro Mas que tem se constatado. isso pode ser uma paranoia do Xi, né? Pode ser um pensamento paranoico, porque ele já mostrou sinais de E pensamento matar paranoico. os bilionários, que é Não, muito grande essa eu não quero fatalidade. nenhuma sombra, eu não quero ninguém que ameace meu poder. Agora, só para finalizar,
A China tem uma coisa, a gente falou dos podres de mimados do Ocidente. Lá não tem esse negócio Não de tem. mimar, não. Conte com isso, Talvez não. sejam mimados dentro das famílias, mas na Não, na sociedade família não. são. Nas famílias são. Eles são mimados dentro da Na família. família são. Mas são mas com cobrança de resultados. Você tem que ir bem na escola. Se você não for bem na escola, é uma vergonha para os pais e aí é complicado. Tem isso. Bom, Acho que esgotei o que eu poderia dizer sobre a China. eu não esgotei, mas eu acho que também o programa já está com quase 2 horas. Então a gente tem que terminar. A gente pode fazer mais programas específicos sobre assuntos específicos da China. Exatamente, acho que pode. Tem muito para explorar. Assim, sobre o geral, o que eu tinha a dizer é isso, né? Exato. Inclusive, você tinha até uma sugestão que a gente pode aproveitar mais a gente, que foi especificamente em questão dos bilionários chineses. Isso específico. Beleza. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima.